Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma live, essa que você tem o costume de acompanhar. Hoje estou eu, Antônio Biapina, José Alberto e José Roberto. Vamos falar vários temas que são interessantes, que estão na ordem do dia. Agradeço aos amigos que clicam na rede social, todos os internautas, da extraordinária audiência que nos dá. Então, continuem compartilhando, continuem curtindo, também se inscrevam aí no YouTube, para ajudar a gente a continuar com esse nosso propósito, com as nossas ideias. E quero aqui, por último, agradecer a Casa Vermelha, que é um centro cultural do vereador Guilherme Sampaio, do Partido dos Trabalhadores. Aqui nós temos arte, temos livros. E você, inclusive, pode vir aqui pegar um livro, não tem nem prazo para entregar. Só pega, depois se compromete com a honestidade, quando puder, depois que tiver lido, feita a pesquisa, você devolve. É uma ajuda que o Guilherme Sampaio, na Conselho do Vereador, através desse cultural, traz como incentivo à cultura, né, Léo? Isso. O conhecimento. É o conhecimento, você está certo. Mais o conhecimento. Mais. Então, a gente começa hoje com o primeiro tema, e eu já passo aqui para o amigo Zé Alberto, fazer a sua fala inicial em relação ao primeiro tema da nossa live de hoje. Você, meu cara. Valeu, meu camarada Biapina. Estamos aqui também com o nosso companheiro Zé Roberto, professor. Quero dar aqui um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os internautas que nos escutam nesse momento. Mais uma vez fazendo essa gravação dessa live aqui, utilizando os espaços da Casa Vermelha, que nos cede com muito carinho, muito compromisso, o nosso vereador Guilherme Sampaio nos cede esse espaço para que a gente possa fazer essa gravação. Mas eu queria trazer uma conversa hoje para todos os nossos ouvintes que estão nos escutando, sobre a questão dessa libertação do Lula, que está se falando, está na ordem do dia hoje na imprensa, em todos os locais estão sendo comentados em relação a esse assunto, né? Então, veja bem, o que a gente percebe nesse momento é que o Poder Judiciário brasileiro, principalmente os procuradores, mais precisamente, eles estão uma sinuca de bico, porque eles mentiram tanto, inventaram tanta história, entraram em contato com os Estados Unidos, lá que não teve nem autorização para que isso acontecesse. De repente, aparece no Intercept essas gravações de conversas e de planejamento por parte deles para incriminar o Lula, para que o Lula não pudesse ser presidente. E agora, diante do que está sendo colocado para a sociedade brasileira, pelo Intercept, onde o Moro, ficou, como eu poderia sentir, caiu a máscara de tudo que ele fez por trás da cortina. Agora nós já sabemos o que foi que ele fez, e como fez e por que fez. Então ele está, a qualquer momento, o Poder Judiciário pode até, inclusive, fazer recuperar a sua imagem diante da sociedade brasileira, quando tomar uma decisão realmente de fato que possa trazer justiça para o nosso país. Mas o que os procuradores estão querendo, pessoal, é uma arapuca. O Lula já disse, e todas as palestras que o Lula dá, todos os interrogatórios, ele coloca: olha, eu só saio daqui com a minha inocência comprovada. E vocês vão ter que pedir desculpa ao povo brasileiro do que vocês criaram, do que vocês fizeram com o nosso país. O país está sendo desmontado. Não só as empresas que estão indo embora do país, como a Ford, que já foi parte da Chevrolet, a Mercedes, lá de Minas, também já está desmontando as máquinas dela para ir embora daqui. E são muitos milhões de brasileiros desempregados nesse momento. Tudo por conta que aí existe um interesse por trás de tudo isso, que está o grande capital e o governo americano, que quer levar as nossas riquezas para favorecer
a luxúria deles lá, na América do Norte. Como o petróleo, o nosso nióbio, o nosso ouro, e aí vai. Enquanto isso, e mais, as nossas empresas, como os Correios agora, está na ponta da agulha para dar o tiro. Né? Os Correios e Telégrafos, que tem mais de 300 anos, uma empresa centenária, né? Aqui do nosso patrimônio público, né? E nós agora entregar de mão beijada para o capital privado. Vão fechar, no Brasil, vão fechar muitas dessas pequenas, vamos dizer assim, agências dos Correios e muitos desempregados. Fala em 20 mil, acho que até mais, né? Desempregados, só dos Correios. Né? Mas eles querem a Eletrobras, querem o Banco do Brasil, querem a Caixa Econômica, querem a Eletrobras. Então nós precisamos ver o que é que tinha por trás de tudo isso. Então veja bem, se o Lula aceitar, que eu acho que, na minha convicção, do meu entendimento político, quem é a pessoa do Lula, que a gente tanto já convive com ele, que até percebe mais ou menos os caminhos que ele vai percorrer, ele não vai aceitar. Porque uma vez ele aceitando essa tornozeleira para ir para casa, ele está dizendo assim, eu sou culpado de fato. Ele está afirmando para a justiça isso e aquilo. Então, o melhor caminho que tem é dizer assim, eu não aceito enquanto não provar que eu sou inocente, porque vocês mentiram para a sociedade. Então, nós precisamos entender isso. O Lula ir para casa com aquele tornozeleiro para saber que ele está se auto-incriminando. E é isso que os procuradores querem, porque no momento em que o Lula sai da prisão com a tornozeleira, ele passa a confirmar que ele realmente é cúmplice do que está acontecendo. E mais, para o Lula livre, e o pessoal esquece o Moro que está aí na ponta da agulha para ser colocado fora. Tá certo? Eles querem isso, porque sem esquecer o Lula livre, o Lula está, entre aspas, né? Fora daquela cadeia lá, daquele quarto que ele está vivendo, você vai para a sua casa, e aí lá esfria a articulação da comunidade brasileira, dos militantes de esquerda e daqueles que entendem que o Lula é inocente, como nós também. Tá certo? Então isso vai esfriar, automaticamente eles vão botar esses processos do Moro no banho-maria, e aí bota anos e anos, aí caduca, e o Moro continua ministro e fazendo todo o tipo de falcatrua, e nada vai acontecer com ele. Então, nós temos que garantir que o Lula seja tirado lá daquela prisão de maneira injusta, com o documento, olha, Lula é inocente. Então, sem isso, não adianta. Por isso, meus camaradas, vocês que estão aí do outro lado, estão nos escutando nesse momento, vamos articular, vamos para as ruas, vamos fazer a manifestação. Eu acredito que em outros tempos, né, na época que a gente fundou o partido, fundamos a CUT, uma hora dessa nós estaremos com uma greve geral. Tá certo? Nós estamos precisando, inclusive, porque não tem mais CLT, não tem mais Previdência, e você se aposentou, não vai mais se aposentar, você fique certo disso. Não vai mais conseguir se aposentar. E não temos mais as nossas empresas. A Telebrás já foi embora. Você vê como é que está as nossas comunicações, de péssima qualidade e um serviço caro. De péssima qualidade e serviço caro. As cidades, os fios, tudo cai no meio da rua, ninguém conserta mais nada, quebra o poste e fica lá no chão. É um abandono total. É um desrespeito com a comunidade brasileira, com o povo. Então nós não vamos admitir isso. Nós que somos militantes, estamos dizendo para o Lula, é só mais uma questão de tempo, meu camarada. Não adianta sair agora para depois os caras serem privilegiados e dizer que realmente você admitiu que era culpado. Como você sabe que você não é, e nós também temos essa consciência, então vai ser mais um tempinho que você vai sair, mas a gente vai sair de braços dados para transformar esse país, voltar a lutar pelo social e pelo povo brasileiro. Um grande abraço. Sobre esse tema, eu vou querer que o professor José também dê sua opinião. Eu também vou falar sobre isso, mas antes eu queria abrir aqui um parênteses para parabenizar em nome da equipe, a advogada Marti. Ela aniversariou agora,
Grande companheiro. Deseja muitas felicidades, muitos anos de vida, que ela continue na luta coerente dela em defesa de um país mais justo. Vida longa, minha companheira. Sobre o aniversário. Eu também tenho a dizer para a nossa companheira Marti, deixar uma frase de Leonardo da Vinci, diz que uma vida bem vivida é uma longa vida. É isso que eu desejo. Longa vida. Sobre a questão do está comprovado por A mais B de forma científica, foi um golpe, uma fraude feita por uma horda de moleques que, em nome da pátria, falando pela pátria, através do poder judiciário, compactuou com os interesses das empresas nacionais e internacionais para prender o Lula, evitar que o Lula fosse presidente da República e, assim sendo, meu caro companheiro José Alberto, amigo professor José Alberto, tirar os direitos da classe trabalhadora. Direitos convencionados na CLT desde 1943. Hoje, como disse muito bem o José Alberto, nós não temos mais o Ministério do Trabalho, não temos mais as leis trabalhistas, recursos para a educação foram congelados. Quem precisa do Estado, que é a grande massa do povo brasileiro, está perdendo todos os seus direitos. Agora eles estão tratando de uma outra pauta, que é uma agenda para vender as grandes empresas brasileiras. A pergunta que eu gostaria de deixar no ar para a reflexão dos internautas é a seguinte: se essas empresas não são lucrativas para o Brasil, por que seriam lucrativas para os empresários? Por que eles interessavam aí? Pois é, essa é a grande pergunta. Olha, nos Estados Unidos tem um número enorme, talvez 100 vezes maior, de empresas estatais do que no Brasil. Na Alemanha, da mesma forma. 7 mil nos Estados Unidos. 7 mil. O Brasil só sai 134. 134. Então, gente, tem alguém que não gosta dessa pátria, que não gosta desse povo brasileiro, e está entregando as nossas riquezas para os capitalistas, para as grandes empresas internacionais. As empresas que saíram do Brasil, como disse o Zé Alberto, elas, ao saírem do Brasil, possibilitam um número maior ainda de desemprego, dentro de uma crise que é mundial. E por que elas saíram? Porque cada empresa, ela prima, em primeiro lugar, na hora de se instalar no país, pela segurança jurídica. Ora, se um país como este foi capaz de, através de uma horda de vagabundos, falsificar um processo para prender um ex-presidente do país, o que uma horda como essa pode fazer em relação à economia e os contratos internacionais? Daí elas estão saindo. Esses vagabundos geraram um prejuízo enorme para o Brasil. Acho que o Lula não deve sair da cadeia como um moleque. Tem que, se preciso for, morrer lá, mas como homem. Os vagabundos que falsificaram esse processo terão, mais hoje ou mais amanhã, de pagar pelo crime que fizeram. E a justiça deve estar envergonhada dela mesma. Não pergunte ao povo o que o povo acha da justiça brasileira. Vocês perguntem a vocês mesmos qual é o grau de envergonhamento que vocês estão sentindo em virtude de toda a patifaria que vocês fizeram. Terminando a minha participação, Lula e caros internautas, principalmente os jovens. Eu vou indicar um livro, daqui a pouquinho a produção vai me dar o livro, mas eu quero indicar o filme Coração Valente.
William Wallace, lutando pela liberdade da Escócia. Eles prenderam, amarraram William Wallace numa cruz e desfilaram com esse homem herói na cidade, e o povo mangando, rebolando tomates, ovos de William Wallace. E um sem vergonha, a sécula do rei da Inglaterra, ao lado de William Wallace, dizendo tudo o quê? Peça perdão, peça perdão, peça perdão, diga que errou, que aí você terá a sua liberdade. Ele aguentou, e em certo momento ele deu um grito, liberdade, e morreu como homem, e não como moleque. Lula. Moleques são os vagabundos que fraudaram um processo para lhe prender e tirar, a partir da sua prisão, colocar o Brasil na mão de calhordas, para esses calhordas tirar o direito do povo e enriquecer cada vez mais os que já são. Se for preciso morrer, morra, porque você morrerá defendendo uma causa justa. Professor Roberto, Zé Roberto. Eu também desejar uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia, né, para o nosso internauta do mundo inteiro, né? E também iniciar em relação ao nosso companheiro Lula. Esse dia ele disse que não trocaria a dignidade pela liberdade. Isso é muito forte, né? Isso já patentei isso aí, que ele não vai submeter a essa decisão de sair com tornozeleira eletrônica. E nós, e o povo, com certeza, né, vai referendar isso aí, continuar a exigir o Lula livre. Uma outra questão que eu queria abordar em relação aos últimos acontecimentos na ONU, na abertura da Assembleia Anual da Organização das Nações Unidas, onde o Brasil, infelizmente, pela primeira vez em 49 anos, né, fez muito feio. Foi uma atitude desmoralizante até para o povo brasileiro, em ter o presidente atualmente em exercício, né, ter se posicionado naquela postura, praticando grosseria, mentindo, os dados todos mentirosos, né, todos contestados. A revista Capital está aí para provar, colocar as fontes dos dados mentirosos, mentiu sobre a questão do meio ambiente, sobre as queimadas, né? E os chefes de Estado e a opinião mundial percebeu isso, né, nos dados e também até na maneira dele falar, e isso deixa o Brasil em situação muito ruim, o governo brasileiro. Infelizmente, né, nós estamos nessa situação. Teve um ex-primeiro-ministro de Portugal que afirmou que o Brasil, a eleição de Bolsonaro foi um caos para o país. E realmente, né, é um caos para o país, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista ético, do ponto de vista político, né, do ponto de vista educacional. É um prejuízo enorme que está se dando, e nós temos que continuar, né, denunciando o que está acontecendo, para que a população brasileira tenha uma postura bem forte em relação, com ênfase, né, em relação ao que está acontecendo aqui no nosso país. Queria também fazer uma falação em relação à China. Queria aqui confraternizar e parabenizar todo o povo chinês, dirigindo aqui a embaixada da China no Brasil, aos consulados, né, e talvez até que chegue à China essas palavras, né? Parabenizar o povo chinês, um povo que fez história, um povo que já tinha sua história milenária, uns 5.000 anos atrás, e que em 1949 fez a sua revolução, fez a leitura do Capital de Karl Marx e fez a sua revolução através do seu líder, Mao Tse Tung, né? Era um povo campesino, muito pobre. Na década de 70 ainda era um país muito pobre, mas utilizando da Revolução Chinesa, utilizando da educação, da ciência e da tecnologia,
que é mais recente, a tecnologia de ponta. A China deu a volta por cima e hoje está disputando com os Estados Unidos, que é conhecido, né, país que enriquece a exploração dos povos, né, e ela a custo do suor do seu povo, né, do suor, do conhecimento, dos estudos, né, está dando uma lição ao mundo, né, do que é crescer economicamente, com desenvolvimento, né, e com a distribuição de renda para o seu povo, né. Não tem nenhuma área de conhecimento hoje que a China não domine, até a área espacial, né. A China colocou, inclusive, veículo na Lua, né, e está já caminhando para outro planeta, já também para Marte, né, na medicina, nas engenharias, né, o salto dela é enorme, né, dela é a segunda economia do mundo já. A China, ao contrário dos Estados Unidos, está se aproximando dos países injustiçados, como a África, o continente africano está tendo uma assistência muito grande da China nesse momento, né, ganha o povo africano e ganha o povo chinês, né, fica uma parceria, né, dos dois, do continente, né, e da China. Então isso é muito bom. O Brasil vinha já numa parceria muito boa no BRICS, que por sinal, agora em novembro vai ser aqui no Brasil a reunião do BRICS, né? Quero ver a postura do Bolsonaro dentro do BRICS, né? Como é que vai se comportar. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. De janeiro a agosto, ela comprou 41 bilhões de dólares do Brasil e vendeu 23 bilhões. Né? Vende, devido ao seu estágio tecnológico avançado, ela vende tecnologia de ponta para o Brasil, né? E com produtos, né, primários, né, do Brasil. O Brasil tem um saldo de 18 bilhões de dólares com a China em 8 meses de comércio, né, bilateral. Né? Quer dizer, uma grande vantagem para o Brasil, em pleno governo Bolsonaro. Enquanto o segundo parceiro comercial são os Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos, né, que tem déficit. Ou seja, o Brasil tem um déficit com os Estados Unidos, tem déficit, né? O Brasil compra mais do que vende, enquanto que com a China tem esse déficit não. E olha que é um governo Bolsonaro, um governo de extrema direita, né? Mas a China está honrando seu compromisso com o povo brasileiro, né? Na compra e venda de produtos. Então, eu queria deixar aqui os parabéns para o povo chinês e com certeza o povo chinês vai alcançar primeiro lugar na economia mundial, a projeção até o ano 2030, que pode ser até antes de 2030, a China chegar à dianteira da economia mundial. E eles já projetam, o comunismo, né? A China projeta o comunismo, né? Diz que à medida que eles alcançam estágios mais elevados na economia, no desenvolvimento, né? Cada vez se aproxima mais de uma sociedade futura, né? Sociedade economista, né? Que é a sociedade sem classe social, uma sociedade realmente igualitária. Mas é muito importante, é louvável o que o povo chinês, o povo campesino fez de chegar aonde chegou. Começou em 1949, pobre, campesino, e chegou ao estágio que chegou hoje, no ano 2019. Então isso acho que merece o elogio. Todo o povo, né? O povo inteiro, a nível mundial, o que o povo chinês chegou a alcançar. Olá, caro internauta. Obrigado. A última live foram mais de 50 mil pessoas que visitaram aí as redes sociais, segundo nosso coordenador Daniel, o próprio provedor. Né? Bom, eu agradeço a vocês, peço mais uma vez para compartilhar e tudo mais. Agradeço a Casa Vermelha pelo espaço. Essa semana terá na Unifor uma exposição do grande arquiteto Pedro Costa, e quem puder participar dessa exposição está lá, aprender um pouco do pensamento do arquiteto sobre a cidade, para quem é a cidade, o que é a cidade, isso é muito importante. Quero recomendar 2 livros. A Elite do Atraso. Esse livro é muito bom, nós já falamos dele aqui. Quem puder adquirir, José Souza, sociólogo.
Josué Gessé de Souza. Gessé de Souza. Eu confundi com Josué de Castro, que é o Mapa da Folha. Gessé de Souza. E esse livro aqui, pessoal, é um livro de um amigo meu, Padre Moisés. Padre Moisés. Ele fala do lixo, da lei que regulamenta esse trabalho dos resíduos sólidos. E é um livro muito bom. A Fortaleza está entregue às baratas e ao lixo. Está usando doença. Os postos de saúde, nós não podemos reclamar, viu, Zé Roberto? Nós não podemos reclamar dos postos de saúde. Sabe por quê? Porque só faltam duas coisas. Só faltam duas coisas. Só faltam duas coisinhas. Médico e remédio. Não falta isso. Não pode reclamar. Então essa cidade perdeu a sua identidade, perdeu o seu caráter. E quero também falar desse jornal, Brasil de Fato. É um jornal popular, o MST tem uma grande participação, junto com vários intelectuais brasileiros. Se vocês puderem ler, leiam. E, amigo Zé Alberto, você quer fazer também um comentário sobre essa questão chinesa? Bem rapidinho aí, aproveitando o texto do Zé Roberto e também um pouco da sua fala, quando você disse que se a negativa do nosso povo normalmente é assim, estatal dá prejuízo, estatal dá prejuízo. Olha, a Petrobras, na época que o governo era do Lula, ela representava 12% do PIB nacional. 12%, você sabe o que é 12% do PIB de um país? Não é pouca coisa não, pessoal. Agora talvez ela não chegue a 2%, 3%. Acabaram com a Petrobras. Está chegando o que? É 7% ainda? Ainda estamos no saldo, né? Porque ainda é a sequela positiva dos governos anteriores. Então, veja bem, lá nos Estados Unidos, que é o país capitalista do mundo, o maior país capitalista do mundo, tem 7 mil estatais. 7 mil. Então, como é que estatal dá prejuízo? O país capitalista nos Estados Unidos vai ter 7 mil estatais? A China, que é um país, vamos dizer assim, socialista, digamos assim, nesse nível de socialismo, tá certo? Tem 15 mil estatais e está avançando. E vai ultrapassar os Estados Unidos dentro de poucos anos. Ele vai ultrapassar. Porque de 49 para 19 são 70 anos. Ele saiu de fora do mapa para, como é que eu digo assim, o topo, né? Dentro do universo do país desenvolvido. Tem 15 mil estatais. Aí como é que estatal não dá lucro? Como é que estatal não serve para o país? O Brasil tem apenas 134 estatais. Rapaz, isso é uma vergonha. Isto é uma vergonha. E você ter que dizer que estatal é elefante branco, não dá prejuízo, só dá roubo, não sei o quê. É isso mesmo. Será que as estatais que roubam ou são as pessoas que estão lá que roubam? Onde é que está o poder judiciário deste país, a investigação da Polícia Federal, os órgãos públicos de investigação? Cadê? O Lula promoveu a lei para investigar todo tipo de corrupção. E a Dilma também fez a lei complementar. Aí o pessoal pega e diz que o Lula que roubou. Né? E os touros que acreditam na Rede Globo, e na mentira, e na fraude que foi feita neste país, né? Para eleger um cara que não tem juízo nem para cuidar de galinha no galinheiro, rapaz, isso é uma vergonha. Em todo mundo, os brasileiros são chacoalhados pelo presidente que não tem nem discurso para chegar na ONU e dizer o que está acontecendo no nosso país. Isso é uma vergonha, pessoal. Um negócio desse. A Rede Globo não queria, não era nem esse cara, não. Ele queria era o Alckmin. Queria eleger o Alckmin. O Alckmin é tão ruim, com todo apoio da Rede Globo, perdeu para o Bolsonaro. Não saiu nem de 3%, acho que foi de 3% a 5% que ele tirou. Né? Por aí assim. Então, entrou esse maluco aí que está acabando com o nosso país. E agora, né? A última aí desse negócio do juiz entrar armado dentro do
tribunal, no Supremo Tribunal, para matar outro juiz. E aqui não, a gente chegou no nível assim, sabe? Porque um juiz desse, na hora que ele mata outra pessoa, principalmente lá dentro do tribunal, ele se nivelou ao pior assassino que tem na família, né? O cara que conhece a lei, que sabe as consequências de uma situação dessa, ele tem já um status privilegiado no país, tá certo? E ele entra armado para matar um outro juiz, um companheiro dele, que inclusive lá do tribunal. É um negócio assim inconsequente, né, Beatriz? Um negócio assim que não tem cabimento. Se fosse uma justiça do Poder Judiciário nosso com seriedade, ele, na hora que ele disse isso, ele estava preso. Eu confesso. Ele teve a intenção de matar. Ele pode não ter feito, mas ele planejou e levou a arma para fazer a execução. Na hora lá, ele recuou por motivos que a gente não pode dizer que por quê, mas que ele planejou. Houve um planejamento de um assassinato. Tá certo? Planejamento de um assassinato. Então, aí nós temos um Moro aí todo enquadrado, né? Os procuradores tudo comprometido com as escutas que foi divulgada pela Intercept, tudo comprometido com a falcatrua, com o planejamento de falsificação de provas, né? Vai com uma falsificação mais grosseira do que você botar notas fiscais de uma empresa de Curitiba quando a obra foi feita em São Paulo. Notas frias. Mas está lá em Curitiba onde o processo está. A nota botada pelo juiz e ele mesmo buscou as provas e ele mesmo julgou. É um negócio tudo atrapalhado. Né? Que isso, para nós, nos envergonha muito. Nós temos uma situação onde a própria justiça, o poder judiciário está de joelho para o grande capital que está mandando aqui dentro e desmandando, acabando com o nosso patrimônio, com o nosso povo. Né? É a quantidade de desempregados nesse país, é um negócio que não dá mais nem para mensurar. E tamanha a quantidade de empresas fechando nesse momento em nosso país. Um absurdo. Tá? Eu me encontro ainda com pessoas que defendem esse cara, esse desgoverno que está sendo no nosso país, né? E defender o cara, até elogiar o discurso dele na ONU. É o cubo, é o fim da picada, como a gente diz no nosso português, mais grosseiro, né, do trabalhador. O cara elogiar o discurso daquele, eu vou te contar, viu? É porque é da mesma live que está lá. O cara admitiu o negócio. Então, é um negócio totalmente fora de contexto, uma loucura. É aquele negócio, porque ele foi fazer lá, fuxicar, porque aquilo não é discurso, ele é fuxico. Até na ONU ele bateu. Né? Ele é fuxico. Dizer que não teve queimado na Amazônia, mas é um negócio assim, escabido. Então, meus camaradas, estamos juntos nessa luta, vamos em frente, firme e forte. E Lula, continue aí, meu camarada, nós estamos com você aqui. Nós vamos sair daí com você abraçado, mas inocente. Inocente porque você é inocente. Os culpados que estão aqui fora. Se não for ainda, você vai sair e o Moro vai entrar mal dela não. O Genô, Vitor Genô? Janot. Mas é Vitor Não, mesmo? não. Rodrigo Janot. Rodrigo Genô. Não é Vitor. Com Vitor Gianotti. Grande professor e grande amigo. Rodrigo Gianotti. Ele é procurador-geral, ele foi procurador-geral do Brasil. É o cargo mais relevante, mais importante. Ele tem o dever de zelar pelo Brasil, pelo país. Mas ele foi, inclusive, nomeado pelo Lula, depois pela Dilma. Como esse processo acontece? Por lei, não está errado, não, a lei, a matriz da lei que propõe isso, não está errado, não. Por exemplo, vocês viram agora o episódio do Ceará, o reitor da Universidade Federal do Ceará. Como é que isso tudo acontece? Você pega
se faz uma eleição, no caso, uma universidade, comunidade universitária, com a lista de 3 pessoas, que chamam lista tríplice. O que o Lula fez e a Dilma? Sempre nomearam o mais votado, a forma mais democrática. Então, o Rodrigo foi mais votado pela comunidade, os procuradores, e foi o procurador-geral da República. Combateu o golpe, trabalhou o tempo todo contra o governo do Lula e da Dilma, e ainda assim foi nomeado pela segunda vez. O que acontece com o governo do Bolsonaro? Para vocês verem a diferença, que é grande. No caso do reitor da Universidade Federal do Ceará, ele foi o terceiro, O último. Dos 3, o último. Foi o último dos Menos 3, votado. e a votação dele foi ridícula, eu acho que 6% do voto. Ele é professor de Direito da Universidade Federal do Ceará, e na faculdade de Direito, ele foi ridiculamente votado. Quase não tirou voto. Aí o Bolsonaro nomeou o ridículo que tirou 6% dos votos. Fazendo o contrário do que o Lula fazia. O pessoal do COAF descobriu que o filho do presidente Bolsonaro recebia por hora R$2.000, entrava na conta dele. Que milagre é esse? E a cada hora entra R$2.000 na conta de um indivíduo. O que ele fez? Demitiu o presidente do COAF. Né? E queria passar para a mão do Moro, do COAF. Para poder o Moro controlar. E essa sociedade hipócrita não diz uma palavra, essa sociedade hipócrita que vive dizendo que é contra a corrupção. Agora, minha gente, é muito grave o que fez esse ex-procurador-geral da República do Brasil ir ao Supremo Tribunal Federal de Justiça com a arma na mão para matar um juiz. E confessou. Eu quero ver se a justiça brasileira tem ainda algum tipo de dignidade para agir duramente contra esse caso. E, influenciado por isso, um indivíduo atirador, faz curso de tiro em alguma academia, colocou um retrato do Lula, uma foto, cartaz, fotografia, e ficou atirando e terminou dizendo assim: Janô, a gente faz assim, a gente dá o tiro aqui e passa reto. Quer dizer, isso é grave porque é um incentivo, uma estimulação ao crime e à violência. Isso é uma coisa animalesca, é barbárie, e eu quero só ver se a justiça brasileira também vai tomar alguma providência em relação a esse sujeito de forma sem nenhum tipo de ética, de forma violenta e grosseira contra a Constituição e o povo brasileiro, fez esses alvos contra o trabalho do presidente Lula, incentivando. Então, sobre esse caso é isso. Ficou o repúdio e o mundo está vendo, abismado, o que acontece no Brasil. Nós estamos encerrando aqui já. Então, eu vou passar para o Zé Alberto para fazer as considerações finais. Você volta até chegar no Zé Alberto, para ele fazer as considerações finais dessa nossa live, que eu espero ter dado alguma contribuição ao nosso povo. Olha, pessoal, a gente está vivendo no Brasil, eu que já tenho 69 anos, meu camarada. Então, veja bem, eu nunca vi na minha vida toda isso está acontecendo hoje no nosso país. Passei pelo golpe militar de 64. Nem no golpe de 64 chegamos a esse nível de tanto, vamos dizer assim, subterfúgio,
sabe, manobras, coisas assim, sei lá. Eu sei que na época da ditadura teve muita coisa dura, muita gente morreu, deu a vida, mas mesmo assim, hoje está sendo pior. Aqui exemplo o caso da Marielle, né? Na hora que o delegado lá da Polícia Federal descobriu quem estava por trás, tira o delegado, manda lá para a França, para a Europa, para onde eles casam aqui perto. Ele não pode dizer que nós estamos envolvidos nesse negócio. Aí é uma coisa assim. Né? Então, o cara do cofre, como você falou, descobriu que o filho do Bolsonaro vai receber dele na conta dele, a cada uma hora caiu R$2.000. Rapaz, esse cara tem que sair daqui. É dessa forma que se trabalha. Que transparência é essa? Agora está estourando as bombas, estão vindo os problemas. Vai ter mais. Porque tem coisa para ser descoberta no nosso país e muito. Né? O avião que tirou o juiz, né? o avião que derrubou o que era candidato a presidente da República, Humberto Campos, na época, porque Eduardo Campos, desculpa, que tinha uma concorrência forte, que o Aécio não chegaria no segundo turno, e tinha que tirar o cara que estava atrapalhando. Então, coisas estranhas, muito estranhas, que até hoje não são esclarecidas. E mais, o avião do Eduardo Campos vinha 3 técnicos dos Estados Unidos dizendo que ia ajudar na pesquisa o que tinha causado o acidente. E aí eu pergunto, será que eles querem as provas para esconder da gente? O que é que o americano tem com o Brasil aqui para vir olhar um acidente de avião que aconteceu aqui? Não é estranho? Muito estranho. Muito estranho. Eu já disse isso aqui para vocês, vou dizer mais de novo. Você não acha que é coincidência que na América Latina todos os presidentes de esquerda tiveram câncer aqui na laringe? Lula, Dilma, Kirchner e outros mais? O direito ninguém teve. Muito estranho isso. Não é? Como é que acontece? Não sei, mas aconteceu. Você não acha estranho, não? Eu acho. E isso não é coisa daqui do Brasil, não. Vem de fora. Vem lá da América do Norte. Lá da NASA. Tá certo? É assim que acontece. Tá certo? Então, a gente precisa perceber o que é que tem por trás de todas as informações que vem dessa grande imprensa vagabunda que está aí, essa Rede Globo e Companhia Limitada. Pare, pense o que é que ele quer dizer com aquela notícia. Tá certo? Saiu agora recentemente na Rede Globo, né, que está dizendo que o Lula tem que ser solto porque a despesa está muito cara, está muito alta. O Lula tem que ser solto porque a despesa lá na polícia está muito alta. Olha aí, olha a enganação do povo. Olha que cara de pau, não é? Esse Jornal Nacional tem para dizer para a população brasileira. É a família dele que mantém. Né? Tá certo? Então, isso é vagabundagem, pessoal. Isso é falta de respeito com o povo que paga seus impostos. Eu estava vendo a matéria agora, recente, dessa semana, que o que foi gasto de dinheiro para os deputados votarem a favor da reforma da Previdência não é pouca coisa, não. É muito dinheiro que foi tirado do seu bolso e dado para o cara votar contra você. É mole? Você, trabalhador, pagou o imposto e pegou o teu dinheiro e deu por aí. Agora tu vai voltar para foder com o trabalhador. Entendeu? É isso. Então, meu camarada, vamos abrir os olhos. Viu? Vamos abrir os olhos e vamos para a luta. Então, eu queria aqui agradecer a atenção de vocês. Nós estamos encerrando essa live, tá certo? Desejando a todos muita saúde, paz, mas muita reflexão e muita luta para a gente poder vencer esse momento, tá certo? Muita luta para a gente vencer esse momento. E aí, agradecer mais uma vez aqui a Casa Vermelha que nos cede esse espaço, o vereador Guilherme aqui do PT em Fortaleza, o vereador do PT aqui que tem compromisso com o social, nos cede esse espaço aqui. E o Daniel, que faz esse trabalho de base aqui, que rebola isso nas redes sociais, que é um monstro, que faz isso porque eu não saberia fazer. Eu não saberia fazer. Eu acho que nenhum de nós aqui tire essa capacidade e o compromisso dele estar aqui junto fazendo esse trabalho, tá? E até a próxima aí, viu? Um abraço para você. E é isso. Você está querendo ganhar, meu irmão? Não, caiu no chão. É o meu irmão. Segura. Isso aí, a capa está aqui. Ó. A capa está porque saiu do chapéu todinho. Ó. Está aqui, ó. Pessoal, nós estamos encerrando e agradecemos imensamente
vocês, continuei compartilhando. Vocês são um sucesso. Se vocês aí, eu estava aqui. Tinha alguém? Pois então. Eu queria aqui, na minha consideração final, clamar o brasileiro, principalmente os mais jovens, para lutar contra essa reforma da Previdência. Pessoal, o Brasil já é muito injusto. O salário mínimo, a maioria dos trabalhadores ganha o salário mínimo. É um salário de miséria, não dá para atender as necessidades básicas de uma família. E agora, com o fim da aposentadoria, literalmente é o fim da aposentadoria, dificilmente alguém vai conseguir esse direito, o Brasil vai ficar um país mais miserável. É preciso lutar com dignidade contra isso. Vou dizer uma coisa para vocês, está aqui uma reportagem muito bem feita, caprichada pelo Jornal Brasil de Fato, de que até 2015 sobrava, em média, todo ano, 30 milhões de reais na Previdência Social. O governo do Temer foi, pela duração de 2 anos, o Bolsonaro, pouco mais da metade do ano, diz que a Previdência é deficitária. Ocorre que a Associação dos Auditores do Brasil diz que é mentira, que não é deficitária. E vou dar só um dado aqui para vocês. No ano de 2016, primeiro ano do golpe, o governo Michel Temer, do PMDB, tirou da Previdência Social 90 bilhões de reais em dinheiro para empregar em outras coisas que não eram Previdência Social. É por isso que vai faltar. É por isso que vai faltar. Então vocês entendam o que acontece com ele. E o atual governo está tirando muito dinheiro. Quero também, na minha consideração final, esclarecer uma verdade para vocês. Os grandes jornais, como é o Brasil de Fato, e as televisões estão dizendo que o Bolsonaro liberou 3 milhões, não é isso? Liberou 2 bilhões. Não é 3, 2 milhões para as universidades. Mentira! Foi dada entrada na justiça contra o Bolsonaro pelos cortes que ele fez e prejudicava a cultura e a educação, e a justiça obrigou esse calhorda a devolver o dinheiro que ele queria desviar da educação dos filhos do nosso povo, e ele teve, sujigado pela justiça, de colocar 2 bilhões para a educação. De volta. Então, mentira, não foi ele que liberou, foi a justiça brasileira que o obrigou. Falando um pouco dele, né? Que o obrigou. Então, gente, esses são os fatos. Eu encerro por aqui, agradecendo a todas e a todos, e continue compartilhando e também curtindo, que vocês ajudam imensamente. E se vocês se inscreverem no canal do YouTube, também ajudarão, inclusive financeiramente, aqui o amigo Daniel fazer o seu trabalho de contraponto às mentiras, à destruição do nosso país, à venda das nossas empresas, a patifaria que a justiça brasileira tem feito, que parte dos políticos brasileiros têm feito. Então, gente, um abraço. Vou passar agora para finalizar com a palavra para o professor José Roberto. Essa despedida dessa live essa semana, né? Com licença. José Roberto Saraiva. Com licença de novo. José Roberto Saraiva Leão. Pois é. Nessa despedida nossa da live da semana, vários assuntos foram tocados, né? Assuntos do dia, né? Do dia a dia, do nosso cotidiano. E é muito importante que eles sejam reproduzidos, né? Daí a importância da parceria dos internautas, né? Com essa live, né? Eu queria, nessa despedida, mais uma vez, né?
enfatizar parabéns ao povo chinês. Quem encontrar o povo chinês, quem estiver nas próximas embaixadas, que levar essa mensagem, parabenizar o povo chinês, que vem fazendo nesses 70 anos de revolução, né? Colocar também, vamos ficar muito atento e de olho na queda de Trump. O impeachment lá está tomando vulto, está surgindo cada vez mais provas, e o fim do governo Trump, né, é um alívio à América Latina, e também poderá ser o fim da extrema-direita aqui no Brasil, que é um governo lambiçola dos Estados Unidos. Nunca aconteceu como vem acontecendo, um governante Bolsonaro chegar, entregar o discurso para o Bolton, o assessor de campanha do Trump, para primeiro fazer a leitura, passar para ele de volta. É um absurdo isso aí, isso é um absurdo. É um governo que merece um fim, né? Fim do governo Trump é fim do governo Bolsonaro, né? Vamos ficar acompanhando isso aí de perto, né? Também colocar a nossa ênfase também a não aceitação da reforma da Previdência, que é a entrega do patrimônio do povo brasileiro, mais um patrimônio ao mercado, né? São bilhões, mais de 1 trilhão de dinheiro que é depositado para manter o povo brasileiro no processo de aposentadoria, né? Corre um risco muito sério isso aí, né? Também queria fazer um convite aqui a todos. Ontem, na plenária que teve das universidades brasileiras, juntamente, inclusive, com os sindicatos, as entidades, as escolas gerais, né, do Brasil, tiraram uma paralisação nacional do próximo dia 16, né? Vamos chegar junto e apoiar a paralisação nacional da educação, né, para repor as verbas necessárias para a educação brasileira funcionar e também cumprir o que foi acordado, o que já vinha sendo feito nos acordos anteriores, que não estão sendo cumpridos, né? Inclusive junto às escolas, a educação no nível dos estados, né? O Fundeb, o Fundo de Educação Básica, que não vier em 2020, vai parar em vários municípios brasileiros, na maioria dos 5.570 municípios brasileiros. Então é muito importante o apoio da sociedade brasileira como um todo a educação nessa paralisação do próximo 16. Então eu queria desejar a todos e a todas, né, uma boa tarde, boa noite e um bom dia.